Imagina só, você está no ano de 2063 e acaba de entrar em uma turma para estudar em outro planeta. Porém, assim que chegam no local, um ser misterioso aparece e os teletransportam para o espaço, em que a única coisa que vocês avistam é uma nave abandonada. Agora, todos precisam se unir para voltarem para casa. Eu sou o Lancelot e o anime de hoje é Kanata no Astra. A história se inicia nos mostrando o mundo futurístico e nos apresentando Aries Spring, que estava muito ansiosa pois ela foi selecionada para uma turma que iria a outro planeta, chamado MCPA, por 5 dias para estudar. Chegando na estação, ela conhece uma senhora a qual diz ter participado dessa mesma excursão. Porém, do nada, um assaltante em uma moto rouba a bolsa de Aries. Um jovem corre atrás dele e consegue pará-lo. Alguns policiais robôs chegam e o prendem por agressão. Ela corre e consegue chegar na turma. E aqui conhecemos os outros participantes do grupo: Zack, Kiteri, Charcy, Yunua, Luca, Ulgar e Funícia, a irmã mais nova de Kiteri, com sua marionete Bigo. E por último, chegando com os robôs policiais, Kanata. Todos partem em direção ao planeta. Chegando lá, eles se deparam com um ser estranho, de formato esférico. Luca decide ir até ele, mas quando tenta o tocar, percebe que está sendo puxado, e então desaparece dentro daquele ser. Eles tentam correr, porém todos são pegos. Eles foram teleportados para o espaço, próximos a uma nave abandonada de um planeta desconhecido. E ao chegarem nela, percebem que uma pessoa estava faltando. Era Aries. Seu traje estava danificado, então não conseguia se mover ou se comunicar com os outros. Kanata decide ir até seu resgate, com um cabo preso em seu traje, porém quando estava quase alcançando, é puxado para trás, o cabo acabou. Então ele o retira e chega até a garota. Com pouco combustível sobrando, eles vão rumo à nave, mas o gás acaba e eles tentam chegar lá com o uso da inércia. Os que estavam na nave percebem que a trajetória estava errada e eles passariam direto. Até que Zack tem uma ideia. Ao chegarem próximos da nave, Ulgar os para, então os outros fazem uma corrente com suas mãos e eles são salvos. Já dentro da nave, Zack dá uma notícia ruim a todos. O planeta que estava à frente deles não era o do acampamento, mas sim um completamente coberto de gelo. E eles estavam a mais de 5.000 anos-luz de seu planeta natal. O clima estava bem pesado, já que alguns de lá estavam ficando sem esperança, pois só havia comida o suficiente para 3 dias na nave, e eles precisariam de 3 meses para chegar em casa. Então Kanata decide contar sobre o seu passado. Ele, seu professor e mais 4 crianças foram escalar uma montanha. Uma grande tempestade chegou. Um dos garotos quase caiu dela. Kanata e seu professor o salvaram, mas o tutor deles acabou caindo, ocasionando em sua morte. Eles acabaram tendo que sobreviver por 7 dias na floresta, até que foram resgatados. A história dele os deixa confiantes, então eles têm a ideia brilhante de irem parando em planetas para obterem suprimento, criando assim uma rota de 5 planetas. Após isso, decidem que o capitão será Kanata, e vão rumo ao primeiro planeta. Ao chegar no primeiro planeta, já se deparam com uma espécie de dragão. Eles decidem se separar em 3 equipes. Zack e Funícia ficam para prepararem a nave. Ulgar e Yunua se encarregaram da água, e o restante coletarão comida. Enquanto exploravam, eles encontram vários aliens e uma árvore que parece um trampolim. Seguindo em busca por alimentos, a bola misteriosa aparece novamente, porém enquanto corriam, ela some de repente. E com essa fuga, descobrimos que Aries tem memória fotográfica. Dentro da nave, Kiteri acaba discutindo com Kanata, que decide capturar um dos dragões para que ela admita que ele é um bom capitão. E revela a todos que Fune na realidade é adotada, saindo da nave sem rumo. Todos ali vão em busca dela, porém enquanto Funícia estava em cima de uma das árvores trampolim, elas crescem. A garotinha lá em cima é atacada por um dos dragões. Kanata pula de árvore em árvore para resgatá-la. Descobrimos que ele era um declatonista,
um esporte onde você pula, corre e arremessa sozinho. Fune é capturada pelo animal voador. Não tendo como alcançá-lo, Kanata encontra uma lança que Luka havia esquecido lá em cima. Ele arremessa e consegue acertar, salvando a vida da pequena. Todos acabam conseguindo suprimentos para 20 dias, mas antes de partirem, Zack conta a Kanata que alguém dali cortou toda a comunicação da nave deles, ou seja, havia um traidor. Desacreditado por haver um traidor em sua tripulação, Kanata observa cada um em busca de alguma pista do culpado. Próximos do segundo planeta, durante uma conversa, Fune se lembra da época de orfanato e que ouviu duas pessoas conversando sobre a turma B5 e que levou Kanata e os outros a crerem que tudo aquilo foi premeditado. Eles começaram a suspeitar da escola e descobrem que o vice-diretor é pai de Hyuga. Kanata e Zack decidem contar a todos que há um traidor a bordo. Enquanto conversavam sobre quem era, a tubulação de água explode. Char encontra pedaços de meteoritos, o que explica o acontecido. A nave, que a propósito eles deram o nome de Astra, começa a ser puxada pela gravidade do planeta. Aries diz ter encontrado um gerador reserva. Eles se unem e conseguem achar uma solução. Porém, faltando pouco tempo para a colisão, um pequeno alien aparece na nave, o que a faz não ativar a gravidade própria. Então, com a arma de cola de Luka, Ulgar o acerta, com isso ativando a nave e salvando a todos. Após isso, nos é informado que as armas de fogo foram banidas há um século. E sozinho em seu quarto, Ulgar abre uma maleta, e dentro dela havia uma pistola. Ao descerem da nave, decidem se dividir em dois grupos. O grupo de Kanata encontrou uma espécie de planta muito gostosa, e o de Charcy, alguns tipos de cactos cheios de água. Eles também encontraram animais super dóceis, nos quais cavalgaram até a nave, e os batizaram de Gruppe. As plantas que o grupo de Kanata trouxe não eram boas para o armazenamento, pois estragavam muito rápido. Então eles decidem racionar o alimento ainda mais. Yunua, se sentindo inútil, decide ficar no planeta para os outros terem mais comida. Sem avisar ninguém, ela sai da nave. Ao descobrirem isso, todos vão atrás dela. Kanata a encontra. Como ela é muito tímida, eles ativam seus capacetes e conversam de longe. A garota conta sobre sua mãe e como era maltratada pela mesma, que dizia que ela era inútil e o mínimo que poderia fazer era ficar fora da vista de todos. A cena é cortada para Charcy e os outros. O vento começa a ficar forte e uma espécie de cogumelo gigante se abre, espalhando esporos pelo ar até que eles e os grupos começam a desmaiar. Esses esporos eram venenosos. Voltando para Kanata e Yunua, um grupo que estava com eles desmaia. Pensando que ele estava com fome, eles entregaram uma planta que ela encontrou ao animal, o que o faz melhorar em pouco tempo. Kanata recebe uma ligação de Charcy, então os dois vão e levam os infectados para a nave. Embora Terry tenha bastante conhecimento sobre medicina, ela não consegue curá-los. Ao conversar com Charcy, Yunua percebe que aquela planta poderia ser o antídoto, então Kanata corre para achá-la, com Zack dizendo que provavelmente estavam na base do próprio fungo venenoso. Por ele não estar mostrando sintomas, elas não aparecem. Então ele desativa seu capacete e desmaia. Nos é mostrado um flashback de uma conversa que teve com Yunua, que ela conta que seu sonho é ser uma cantora. Na nave, ela decide cantar para amenizar o sofrimento de seus colegas. Kanata acorda e vê vários antídotos. Ele come e guarda alguns, e o grupo que ele salvou o leva de volta para a nave, curando a todos. Após alguns dias no planeta, Charcy descobre que o cogumelo que envenenava com esporos era na verdade comestível. Com isso, tendo tudo pronto para irem embora. Tchau, grupos, nunca esqueceremos vocês. Na escola deles, os pais dos jovens desaparecidos se reúnem. O pai de Ulgar diz que já se passou um mês desde que eles desapareceram, e deveriam aceitar os fatos que todos estavam mortos. A mãe de Aries é a única contra,
dizendo que não acreditava que eles morreram no oceano do planeta de treinamento. Voltando para os jovens perdidos, eles estão no que parece ser uma praia, se divertindo. Esse é o terceiro planeta, que parece ser o mais seguro entre eles, basicamente um resort. No dia seguinte, Luca e Ugar estavam pescando juntos, até que ele diz seu nome completo a Ugar. Com uma cara de surpresa, o garoto pergunta no que o pai de Luca trabalhava, e o mesmo diz ser político. A cena é cortada para um momento descontraído no fim daquela tarde. Todos felizes conversando, até que Ugar põe uma arma na cabeça de Luca. Todos pensam terem encontrado um impostor, porém Ugar diz que não era o caso, e aquilo era pessoal, que ele quer muito tempo matar o pai de Luca, Marco Espósito. Ugar começa a contar sobre o seu passado. Ele tinha um irmão mais velho, no qual todos amavam, ao contrário dele, que era deixado de lado. Porém o seu irmão o amava muito, e era muito bom para ele. O jovem era um jornalista freelancer, o que fez Ugar também sonhar com essa carreira. No dia que o irmão mais velho morreu, caiu de um prédio. A polícia considerou suicídio, mas ele já havia mencionado a Ugar ter achado algo pior do que imaginava. O seu principal suspeito era Marco Espósito. Ele também disse que seu irmão nunca faria aquilo, e complementa perguntando quem compraria um presente para alguém e se mataria antes do aniversário da pessoa. Todos ali ficaram chocados. Luca diz não ter problema em imaginar seu pai fazendo isso. Ugar então diz que Marco irá sofrer com a morte do filho herdeiro, e que com isso vingará seu irmão, o qual foi a única pessoa que o amou de verdade. Porém Luca o corta, dizendo que é como ele, seu pai o odiava, e era o seu irmão mais novo que ele passaria o cargo. Para provar o que estava falando, ele tira o seu colete. Todos pensam que na realidade Luca é mulher, porém ele explica que não é nenhum nem outro, mas sim tem as características de ambos os sexos, e também foi adotado por causa de seu pai precisar de um herdeiro. Mas quando seu irmão nasceu e descobriram sua intersexualidade, seu pai não quis mais saber dele. Ugar desaba ao perceber que Luca era como ele. Quando todos pensavam que tudo ficaria bem, o mar cresce e uma tsunami se aproxima deles. Todos, com exceção de Luca e Ugar, conseguem entrar na nave. Ambos foram atingidos pela água. Luca se agarra em um galho e consegue segurar Ugar. Ele percebe que o garoto não aguentaria muito tempo segurando os dois, então solta sua mão. Quando estava prestes a desistir, Kanata pula na água. Ambos são resgatados e eles saem desse planeta, fazendo as pazes. Durante um jantar, enquanto estavam conversando, Charcy diz estar na mesma classe de biologia que Aries. Porém, ela diz que não. Como ela possui memória fotográfica, não erraria algo assim. Após todos suspeitarem dele, ele decide contar sobre o seu passado. Na realidade, ele é um aluno transferido e que veio de uma família nobre do bairro de Vixia, um lugar onde ainda possuem reis e nobres. Lá a vida é como se fosse em uma época medieval, com ciências e tecnologia restrita. Sua área central é cercada por muralhas, ficando fora dos limites para turistas e cidadãos comuns, onde os nobres e a realeza vivem. Certo dia, ele decidiu levar escondido para a área central sua amiga plebeia Seira. Eles estavam conversando em cima de uma passarela bem alta. Animada com tudo aquilo que estava vendo, ela correu e acabou se esbarrando em um guarda, que percebeu que ela não era dali, e a segurou. Tentando se soltar, ela morde a sua mão, porém ele a empurra, fazendo-a cair de lá. Charcy diz que ela ficou muito tempo em coma. Certo dia, ela e sua família saíram de lá, e ele nunca mais a viu, indo embora também em pouco tempo depois disso. Todos se emocionam, fazendo com que Charcy ficasse feliz. Na cozinha, Aries pergunta a ele como ela era, e ele diz que era exatamente como Aries. Alguns dias passam, e eles chegam à órbita do quarto planeta. Zack percebe algo estranho nele. A rotação e a revolução orbital estavam em sincronia, ou seja, um lado é escaldante sem vida e outro congelado.
Porém existe um cinturão separando essas duas zonas da morte, e é lá que eles pretendem pousar. Chegando, já percebem o quão perigoso era esse planeta. Tentando se afastar dos animais da região, a nave é pega por uma planta gigante. Eles conseguem se soltar, porém o controle de altitude foi danificado. Eles aterrissam, mas a nave sofre muitos danos. Ao descerem, Zack diz que os estragos foram grandes demais. Eles não conseguiriam voltar para o espaço, e agora teriam que viver ali. Um pequeno grupo vai explorar o planeta em busca de comida. Enquanto isso, os outros buscam água. Terry não aceita o fato de não poder voltar para casa. Zack explica que há uma pequena probabilidade. Na nave existe um equipamento de hibernação que ainda está funcionando. Ela poderia ficar nele e esperar ajuda, porém poderia levar décadas ou séculos. Kanata recebe um chamado dizendo para todos irem o mais rápido possível para lá. Quando chegam, se deparam com uma nave quase igual à Astra. Ele, Zack e Ugar decidem entrar nela. Eles encontram uma mensagem de socorro, indo até a área de hibernação e encontrando nela uma mulher. Seu nome é Polina. Ela conta que estavam a caminho de outro planeta, mas precisaram fazer um pouso de emergência. Eles foram atacados por plantas, aí caíram onde está a nave. Os outros tripulantes saíram para explorar, mas nunca mais retornaram. Não tendo mais o que fazer, entrou no dispositivo de hibernação, no ano de 2051. Eles estavam em uma missão para encontrar planetas adequados para a vida humana. Ela diz estar muito feliz por poder voltar para sua casa, mas eles contam a realidade e ela desmaia. Ares tem a brilhante ideia de usar parte da nave de Polina para consertarem a deles, e com isso conseguem consertar a nave. Polina pergunta a Yunua em que ano estavam. Ao dizer que era 2063, ela fica desesperada, perguntando se nada aconteceu, o que não faz sentido para Yunua. Alguns dias se passam. Zack e Terry estavam procurando suprimentos, até que param para conversar. Falando sobre seus sonhos, Terry diz que o seu é ser esposa de Zack. Logo de imediato, ele já afirma que o casamento deles já era algo certo. Ela não entende, então ele explica que no ano de 2052, quando ambos eram crianças, ela o pediu, e ele disse ok. E complementa que tem estado apaixonado por ela desde então. Mas alguns dias se passam e eles decidem ir para o último local que Polina recebeu notícia de sua tripulação. Ao chegarem lá, acham uma dog tag de um de seus companheiros, até que algumas plantas gigantes saem do chão. Polina vê a outra dog tag em uma das plantas. Kanata percebe isso e consegue recuperá-la. Com isso, a nave Astra sai do quarto planeta. Já no espaço, Terry conta aos outros que observou o tipo sanguíneo de todos, quando testou a compatibilidade de Polina com eles, e que achou estranho o dela e de Fune serem iguais, pois ambas eram de tipos extremamente raros. Todos dizem que elas são muito parecidas, então Zack tem a ideia de usar a nave para comparar o DNA das duas. Elas aceitam. Na mesma noite, quando foi investigar isso, ele ficou completamente assustado e decidiu contar primeiro para Kanata. E quando se encontraram, contou que ambas não são irmãs, mas sim a mesma pessoa. Na manhã seguinte de descobrirem sobre as duas, Kanata e Zack chamam todos da tripulação para contarem a verdade. O gênio do grupo revela que o DNA das duas são idênticos, o que na realidade era para ser impossível. Kanata diz sua tese, que na realidade todos ali são um clone de seus pais, e isso pode ser o que os liga para a tentativa de assassinato. Ugar questiona que isso é um crime e não faria sentido alguém correr esse risco assim. Então Zack complementa a teoria de Kanata, falando de uma nova tecnologia que seu pai está pesquisando, a de transplantes memorais. Basicamente, a ideia deles era criar seus clones como uma maneira de nunca ficarem velhos, o que significava que todos ali eram descartáveis.
Isso também explica o porquê eram tratados tão mal. Como o exemplo do pai de Kanata, que cuidava de todos os seus treinos e alimentação, o olhando somente como um objeto. De volta ao planeta deles, vemos os originais fazendo uma reunião. Descobrimos que o de Luca não é Expósito, mas sim um artista chamado Félice, e foi um pedido do mesmo ele ter ambos os sexos. Descobrimos que, escondido, a mãe de Quiteria criou outro clone para repor órgãos caso necessário. Essa era a Fune. Eles mandaram os garotos para o espaço, pois uma nova lei foi criada para analisar o DNA de todos. Ela foi desenvolvida para achar qualquer clone ilegal, porque algumas pessoas estavam fazendo isso para reposição e venda de órgãos. Vemos também como todos ali são pessoas ruins, que só viam os garotos como um corpo reserva. De volta à nave, vemos que alguns estão em desespero, chorando com a possibilidade daquela teoria ser verdade. Para acalmá-los, o Capitão Kanata, no maior estilo Toretto, diz que não precisam deles, pois todos ali na nave eram uma família. Agora a tripulação está mais decidida do que nunca voltar para casa e os colocarem na prisão. No dia seguinte, Kanata vai em um por um ver como eles estavam. Pelo que parece, todos estão lidando bem com o ocorrido. Aliás, estão organizando uma festa de boas-vindas para Polina. Zack e Quiteria decidem dar uma notícia a todos, que os dois ali irão se casar. Toda a tripulação fica muito feliz, e isso gera cenas muito engraçadas. Zack consertou o telescópio espacial da nave, e isso possibilitou eles verem seu planeta natal. Todos ficam muito felizes, mas quando Polina chega na cabine, as coisas mudam de figura. どうしたの？みんなではしゃいで。ゴールが見えてみんな大はしゃぎよ。あ、地球が見える。あら？なんかおかしいわね。これは本当に地球？ん？どうしたんだポリネ？違うわ。これは地球じゃない。いや、ポリネ、地球ってなんだ？地球！私たちの母星よ！ポリネ、大丈夫？ねえ、私がおかしいの？あの星は何？あなたたちはどこから来たっていうの？惑星アストラ。 Todos estão confusos de onde Polina vem. Ela conta sobre a Terra, e pelo que parece, as histórias coincidem até um certo ponto. A crise dos mísseis em Cuba de 1962. No planeta Astra, esse foi o estopim da Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram a se bombardear, jogando o mundo numa guerra nuclear total, o qual durou 2 meses, e metade da população mundial morreu. Por terem se arrependido de suas ações, juraram reconstruir um mundo pacífico. Eles aboliram todas as armas e superaram as diferenças de raça, criando um mundo ideal. No planeta Astra, todos falam uma mesma língua, o inglês, e lá não existe mais religião ou países. Polina conta que na Terra nunca houve uma terceira guerra mundial, mas em 2049, um asteroide foi descoberto em rota de colisão com a Terra dentro de 8 anos, com cerca de 300 km de diâmetro. Teria destruído toda a vida no planeta se colidisse. Só houve uma solução: migrar toda a humanidade, animais e plantas para outro planeta. Seria impossível fazer isso, porém, eles conseguiram criar buracos de minhoca artificiais. Na hora, eles já entendem que a esfera misteriosa ou qual os perseguia era isso. Polina ainda diz que provavelmente o êxodo foi concluído e o país de escolha foi Astra. Quando foram teleportados para o espaço, tinha um planeta congelado, sem vida. Essa era a Terra. Mas a linha cronológica não fazia sentido. Eles estavam no ano de 2063, mas o êxodo foi concluído em 57.
eles deduzem que os adultos estão mentindo sobre algo, mas decidem parar as teorias por aí, pois a atmosfera poderia ficar ruim e era melhor investigarem quando chegarem lá. Durante a noite, Kanata pensa sobre o dia que foram teleportados. Percebendo algo, vai correndo falar com Aries. Eles chegam no último planeta. Ao pousarem, Polina se impressiona com a organização deles. Enquanto procurava suprimentos, a esfera misteriosa aparece e começa a perseguir Kanata, o qual entra em uma caverna. Lá encontra Aries, mas quando olha para trás, já havia sumido. No dia seguinte, ele conversa a sós com Charce e Zack, conta a todos o que aconteceu e diz que o culpado de tudo é Ulgar. Juntos, eles bolam um plano para pegá-lo. Charce vai com ele até a caverna, enquanto os dois o seguem. Eles chegam no fim dela, quando de repente...やっぱりお前が刺客だったんだな。シャルス、この装置で球体の操作を。刺客はお前だ、シャルス。ウルガーも俺も協力者だ。全部芝居だったってわけか。その通りだ。どうして僕だと分かった？一斉殺処分が目的なら、刺客はそれを見届ける必要がある。録画でもしていたわけでもあるまいし。ああ、アリエスが覚えてた。僕には使命があったんだ。マクパでスイッチを押して全員を宇宙へ送る。犯人の僕も死ぬ。ああ、全部君たちの言う通り。これはクローン犯罪を隠蔽するための宇宙を眺めながら死にたかったから。僕もクローンだよ。ただこの中で唯一最初から自分がクローンだと知っていた。王のクローンだ。Agora vamos entender o verdadeiro passado de Charce. Ele sempre soube que era clone do rei, o qual obrigava ele muitas vezes a repetir isso. Charce aceitou essa missão suicida por ter tido desde novo uma lavagem cerebral intensa, acreditando somente no seu propósito de servir o rei. Todos ali têm uma discussão, pois acreditam que ele ainda é um companheiro deles. Várias vezes ele cancelou a esfera e não os matou, como o que aconteceu na caverna. Porém, Charce explica que foi tudo por causa de Aries. Depois de ter passado um tempo com ela, teve a certeza que Aries era um clone da princesa Seira. Então decidiu mudar seus planos e levá-la junto consigo para Astra, pela alegria do rei. No passado, Seira era a única que tratava Charce bem e o via como uma pessoa. Quando era mais nova, descobriu que seu pai a clonou. Achando isso errado, conseguiu pegar o bebê e deu para uma empregada de confiança, para que saísse do reino e cuidasse dela com amor. Essa é Emma, a mãe de Aries. Certo dia, eles estavam andando pela floresta, até que perto de um penhasco, alguém a empurrou, matando-a na hora. Achando que ele tinha sido o culpado, o rei o prendeu em uma masmorra, até o dia que o rei lhe deu a missão no espaço. Provavelmente, Ares foi posta no mesmo grupo deles pelas mesmas pessoas que mataram Seira, e estão visando tomar o trono. Kanata pergunta qual o plano dele após deixar Ares no planeta, e quando descobre que é voltar para o espaço e morrer sozinho, dá um soco em Charce, dizendo que são amigos e ele está mentindo para si mesmo. Todos os outros também pedem para ele voltar com eles, mas chorando, pega outro dispositivo que tinha escondido e mais uma vez invoca a esfera. Entretanto, seu plano não é matá-los, mas sim acabar com sua própria vida. Kanata não aceita isso, e com seu sapato anti-gravidade, pula por cima dela, chegando em Charce,
Porém, a esfera ainda estava ativa. Fala pessoal, tô dando uma passadinha aqui pra pedir que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Eu tô tentando trazer vários vídeos durante a semana, mas a recomendação do canal tá cada vez mais baixa. Então eu preciso da ajuda de vocês. Obrigado desde já e bora voltar para o resumo. Já na nave, Keteru teve que operar o braço de Kanata sem anestesia. Os outros tripulantes estão com o pé atrás em relação a Charce, que diz para Zeki o prender, e assim que chegasse no planeta, o levassem à justiça. De repente, mesmo naquele status, Kanata aparece dizendo que ele não será culpado por nada, e mostrando ser o bom capitão que é, une toda a tripulação. Eles passam o tempo necessário para pegarem todo o suprimento e partirem rumo ao seu planeta. Já no espaço, eles fazem uma reunião onde Charce conta sobre o real segredo de Astra. Somente o rei e algumas pessoas do governo sabem sobre isso. Para sobreviverem ao asteroide, criaram os buracos de minhoca. Em pouco tempo, mais de 10.000 ligaram a Terra a Astra. Porém, quando noticiaram sobre a imigração, as pessoas ficaram confusas. Entraram em pânico e começaram a lutar por territórios no novo planeta. Raça, religião, poder de relações internacionais foi o gatilho que fez com que todos os problemas existissem. Em apenas 2 meses, metade da população foi perdida, e os buracos de minhoca ajudaram a piorar isso, pois permitiam assassinar alguém sem deixar rastros. Os sobreviventes da guerra se arrependeram da estupidez e prometeram paz. Nações deixaram de existir, recursos naturais passaram a ser compartilhados, usaram o mesmo idioma para todos, a religião e as armas foram removidas. A humanidade finalmente encontrou a paz, movendo e reiniciando o mundo. Além disso, mudaram toda a história. No novo planeta, começaram a viver a partir do ano 1963 e juraram não contar às pessoas que iam nascendo sobre a verdade, assim inventando uma nova história em nome da paz. Antes de chegar no planeta, decidem mandar uma mensagem para alguém que possa os ajudar, pois ao chegarem na órbita ainda poderiam ser eliminados por saberem demais. Ulgar diz ter uma pessoa em quem podem confiar, um policial que trabalhou com seu irmão para desmascarar Marco Espósito, o Tenente Grace. Porém, eles não possuem o contato dele, então Ares tem a ideia de mandar um e-mail para sua mãe, que ela conseguiria entrar em contato. Em Astra, o tenente foi até o reino de Vixia e conseguiu prender o rei e a pessoa por trás dos crimes contra Seira. Na órbita do planeta, algumas naves interceptam a deles. Em um momento tenso, recebem uma mensagem, dizendo que os originais foram postos sob custódia e dando a eles o parabéns por terem retornado. Prestes a voltarem para Astra, cada um deles diz o momento mais memorável da viagem, e chegam à conclusão que Kanata é um ótimo capitão, o qual diz para eles que o momento mais memorável é esse, o pouso de volta. Nos dias que se seguiram, eles viraram uma espécie de popstars, dando entrevistas todos os dias. Além disso, Kanata e Charce participaram de muitas reuniões com o governo acerca dos segredos do mundo e insistiram que deveriam contar a verdade logo.
o que aconteceu dias depois, e gerou um grande tumulto, mas algo ajudou a acalmarem os ânimos. O livro de Kanata, contando sobre tudo que viveram nessa aventura, o qual se tornou um best-seller. Terry aproveitou essa onda para se tornar modelo de uma revista de moda, mas Charce acabou se tornando o mais popular. Ele não foi acusado de nenhum crime por causa da lavagem cerebral que fizeram nele, e depois disso se tornou rei de Vixia. Logo após assumir o trono, abandonou imediatamente o poder político, divulgou os segredos da família real, abriu as portas para qualquer um ir para lá e destruiu os muros ao redor da área nobre, o que o fez mais popular ainda. 7 anos se passaram. Ulgar conseguiu se tornar o jornalista que queria. Fune está na escola, tendo Polina como a professora de história, a qual também palestra em várias universidades. Yunua se tornou uma cantora famosa. Luca e Kiteri mudaram sua aparência. Aries irá se casar com Kanata, o qual conseguiu uma nave para realizar seus sonhos, e junto a Zack e seu braço direito Charce, partem em mais uma aventura. Bom pessoal, esse foi o anime Kanata no Astra, que na minha opinião é um dos melhores animes que aborda o espaço. Desejo tudo de melhor a todos vocês. Até o próximo vídeo.